Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta com o tema 6 motivos para vender roupa de mesa e mesa aposta. Eu poderia até falar, 6 motivos para trabalhar com roupa de mesa e mesa aposta. Ou 6 motivos para vivenciar a experiência da mesa aposta através das roupas de mesa. Você viu como tá multiuso hoje? Vai ser boa essa aula, hein? Mas antes, quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Por que clicar no sininho? Porque toda vez que eu subir uma aula como essa, que vai fazer toda a diferença aí na sua vida, você vai ser a primeira pessoa a receber a notificação. Bora lá? Papel e caneta na mão. Presta atenção aqui, ó. Quando eu comecei a ver mesa aposta e roupa de mesa, era tudo mato. Isso foi em 2013, tá? Entre 2013 para 2014. Não se falava muito disso, tinha pouquíssimas coisas nas redes sociais e eu meio que achei por acaso. Eu achei por acaso, tá? O que aconteceu? O que estava rolando na minha vida, né? Eu estava vindo de um processo de muita perda, tá? Eu tinha parado de trabalhar, eu era fisioterapeuta, trabalhava num lugar né, bem grande aqui de São Paulo, né? Era professora da pós-graduação lá da Santa Casa de São Paulo, na área de ortopedia, especialista em trauma, coluna e quadril. Então, trabalhei muitos anos dentro da Santa Casa de São Paulo. Dava aula para pós-graduação, era uma professora lá, além de trabalhar, de atender os pacientes. Estava muito cansada dessa vida, de tratar as pessoas, de tratar doenças, de tratar isso, e estava muito cansada de deixar os meus filhos sozinhos, né? Sendo cuidado por terceiros, né? Queria estar mais em casa. É meio que a vida de muita gente aí, né? Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair, né? A mulherada fica doida para querer trabalhar fora, quando vai trabalhar fora quer ficar em casa com os filhos. Era isso que eu vivia. Só que eu tava vivendo isso há muitos anos, então eu tava muito infeliz. Eu tava trabalhando querendo estar com os meus filhos. E aí, cheguei num ponto que eu achei que a minha vida tava estável, resolvi pedir para ser mandada embora e fui mandada embora e achei que eu ia viver um dos melhores momentos da minha vida. E até que no começo foi bom. Mas aí aconteceram aqueles dramas de família. Você pensa que só acontece drama na tua família? Na minha também aconteceu, né? Então eu comecei a viver uma vida muito sem graça. O que é uma vida sem graça? Poxa, depois daquele primeiro momento de estar com os filhos, de fazer comida, de lavar roupa, de fazer feira, de levar a criança e buscar a criança, aquilo começou a sugar minha alma. Então, ser mãe, esposa e dona de casa full time, em tempo integral, era bom, mas aquilo não supria as demandas, as necessidades das minhas emoções. Até porque serviço de casa, serviço doméstico e tudo mais, ele é algo que não tem um reconhecimento. As pessoas não batem no teu ombro porque você é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Afinal de contas, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, não é verdade? Quem aí já não sentiu isso? Então isso começou a me gerar uma frustração muito grande. Eu comecei a apagar. Sabe assim, a apagar? Comecei a minguar, né? Então para que se arrumar se eu vou arrumar a casa? Para que fazer cabelo se, né? Daqui a pouco eu vou ter que... Enfim, para que fazer unha se eu vou ter que lavar louça? Para que me arrumar se eu vou fazer serviço doméstico? Eu comecei a me transformar. Eu não era aquela pessoa e comecei a me transformar. Por quê? Porque a gente vai empurrando com a barriga e vai achando que a culpa é do outro. A culpa é do marido, a culpa é da sogra, a culpa é do governo, a culpa é de alguém. Porque é da nossa natureza botar a culpa em alguém, né? E aí, para dar uma piorada, a minha mãe morreu e o meu marido foi mandado embora na mesma época. Na verdade, foi no mesmo dia, inclusive. E aí eu tava chateada com a minha autoestima baixa, porque eu tava ali vivendo aquela vida doméstica
que tá ruim, mas tá bom, né? Mas aí piorou pra caramba. Eu perdi minha mãe, no mesmo dia meu marido perde o emprego. E aí o que tava ruim ficou pior. Porque aí eu comecei a ficar em pânico, em desespero. Uma por causa da perda, a dor da perda, e a outra porque, e agora? Como é que a gente paga a conta? Isso começou a fritar a minha cabeça. E eu acredito que isso pode estar acontecendo com você, em algum nível. Falta de reconhecimento, falta de criatividade, desleixo pessoal. Talvez você tenha engordado muito, emagrecido muito, talvez teu cabelo esteja caindo. Talvez tuas unhas estejam quebrando, estejam quebradiças. Talvez você se olhe no espelho e não se ame, não gosta do que vê. Talvez você ache que teu marido não te dá mais bola. Talvez você ache alguma coisa e por causa disso está vivendo um momento de declínio da sua vida. Olha só, eu estava vivendo isso. E aí piorou porque além de estar vivendo isso, eu ainda estava sem dinheiro, acumulando dívidas. E pela primeira vez eu entrei num processo que eu posso dizer para você que não era uma depressão, mas estava caminhando para isso. E é isso que acontece com uma mulher. Acontece também com alguns homens. Você tá no olho do furacão e não sabe para onde ir, como sair dali, como resolver aquilo. Você não tem forças para aquilo. Poxa, Valesca, mas o que tudo isso tem a ver com roupa de mesa e mesa posta? Eu vou te contar. Porque tem 6 motivos para você começar a usar da roupa de mesa e da mesa posta para você sair de onde você tá. Seja qual for a sua situação, ou de repente você pode estar vivendo todas essas situações como eu vivi, ou até uma situação pior. Mas ela pode te ajudar. Eu não falei que ela pode resolver, eu falei que ela pode te ajudar. Para mim, resolveu. Eu tava num momento de muita angústia, de muita tristeza, sem querer fazer nada, sem paciência, sem amor próprio, inclusive achando que, Deus esqueceu de mim. Só eu sofro na face dessa terra. Só a minha vida é ruim. É o que a gente pensa, né? A gente sempre acha que a nossa vida é pior do que a dos outros. E aí um dia, fuçando na internet, e eu fucei na internet porque alguém me falou. Eu tenho uma vizinha, né? Tinha uma vizinha que bateu na minha porta um dia para vender roupa. E eu não podia comprar a roupa dela porque eu tava quebrada, né? E não só quebrada, eu tava com a minha autoestima lá embaixo. E aí ela viu a minha situação e ela falou assim pra mim: escuta, por que você não entra no Instagram? Entra no Instagram, lá você vai poder vender alguma coisa. E eu falei pra ela: mas eu vou vender o quê? Na época eu tava fazendo trabalho com flor natural. Como é que eu vou vender flor natural pela rede social? Não tem como. E aí ela foi lá, ela me falou umas 3 vezes. E aí, já entrou no Instagram? Já entrou no Instagram? E isso era 2012, né? 2012, 2013. Porque eu encontrei a mesa posta em 2013, tá? Eu demorei meses para tomar a decisão de entrar no Instagram e fazer uma conta para poder olhar o que tinha lá. Então você acha, às vezes, você tá lenta? Eu demorei meses só para abrir uma conta de Instagram. Sabe assim? Eu lembro de eu deitada no sofá assistindo Netflix. Você acredita? Passando a tarde inteira assistindo. Eu lembro que eu tava assistindo uma série que chamava Merlin. Com uma preguiça no corpo, com uma preguiça na alma, uma insatisfação tão grande. Eu assisti a série toda. E depois eu fui lá e abri uma conta no Instagram porque essa mulher tava me enchendo o saco. Eu não acreditava que aquilo podia mudar alguma coisa dentro de mim. Mas essa minha amiga tava vendendo roupa. E ela tinha saído de um buraco de dívida. E tava vivendo uma fase nova na vida dela. Então eu comecei a observar o resultado dela. Qual que era o resultado dela? Não era só o financeiro. Era o resultado emocional. Ela era diferente, ela tava diferente.
Porque eu lembro quando ela estava passando por uma tanga lascada. Inclusive, eu vou fazer uma live com ela. Ela chama Cibele e ela vende roupa. Eu comprei muita roupa da Cibele depois, viu? E a Cibele vinha aqui falar pra mim, né, que era pra eu fazer a conta no Instagram. Eu demorei muito e fiz. Um dia eu fiz. E aí, fuçando nesse tal de Instagram, eu encontrei a primeira mesa aposta da minha vida. Tá? A primeira coisa, a primeira reação que eu tive foi assim, ó. Nossa, que lindo! Gostaria muito de ter, mas eu não tenho dinheiro para comprar. A primeira reação que eu tive, provavelmente, talvez você já tenha tido uma reação dessa. Só que eu queria sair daquele estado e aquilo me gerou desejo. Desejo de ter aquela roupa de mesa para mim, tá? No decorrer das semanas, eu decidi que eu ia ter aquelas roupas de mesa, ia fazer aquelas roupas de mesa para mim, mesmo sem saber costurar. Já que eu não podia comprar, então eu ia fazer aquelas roupas de mesa para mim. E aí eu comecei a dar um jeito de arrumar uma máquina, porque eu não tinha dinheiro, eu só tinha dívida, né? E aí eu fui, comprei uma máquina em 10 vezes, peguei um cartão emprestado de uma pessoa. Meu marido ficou até meio chateado, porque eu fiz mais uma dívida em cima daquilo que a gente já devia. Mas eu dei minha palavra para ele que em pouco tempo eu ia ressarcir esse dinheiro, eu ia pagar essa máquina. Eu nem sabia que eu ia vender ainda, mas eu ia pagar aquela máquina. E como eu não tinha dinheiro também para fazer curso, nem existia curso de roupa de mesa, não existia isso. E eu não queria fazer um curso tradicional de costura, porque era muito tempo e eu não tinha esse dinheiro. Eu comecei a desenvolver uma técnica para mim, que é a técnica que hoje faz parte do Venda Mais Mesa Aposta, tá? Onde eu faço na metade do tempo, com o dobro de eficiência e economizo, assim, ó, o tecido de uma forma, assim, muito intensa. Você, com 1 metro de tecido, faz de 6 a 8 peças. É, amiga, é verdade, é assim que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, por que eu criei isso? Pela necessidade que eu tinha de não poder gastar, de não poder investir muito. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu comecei a melhorar. Eu descobri que o fato de eu desejar a mesa aposta para mim e trabalhar para tê-la, criar, desenvolver uma estratégia para tê-la, mesmo sem dinheiro, fez com que a minha criatividade fosse ativada. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais criativa. Ó, até então, o meu problema financeiro continuava lá. Até então, eu continuava mulambenta, andando de moletom para cima e para baixo, desgostosa da vida, com o cabelo desgrenhado. A unha não, porque a unha eu já trago ela de muito tempo, né, amiga? Eu não tinha dinheiro para fazer a unha fora, mas pelo menos a unha eu fazia em casa, né? E aí eu comecei a resgatar a minha criatividade. Você sabia que mexer com a roupa de mesa, mexer com a mesa aposta, fazer as suas peças, aprender a fazer as suas peças, vai te devolver a criatividade que talvez você tenha perdido? Você sabia que todas as pessoas são criativas? O que acontece é que ela fica meio adormecida. Por que ela fica adormecida? Pelas mazelas da vida, pelas aflições do dia a dia. Tem uma passagem na Bíblia que diz: nesse mundo tereis aflições. E ele está falando com todas as pessoas. Por isso que eu estou falando para você, ó, teu problema, ele não é único e exclusivo e você não é a pessoa que mais sofre no mundo. Você é uma das pessoas que sofrem no mundo, por um motivo ou outro, não importa. Mas todas as pessoas têm mazelas. Todas as pessoas passam por dificuldades. E a primeira coisa que a gente perde é a criatividade. A gente não consegue enxergar uma solução para nada. A gente só consegue ter dó de si mesma. E eu tava me vendo naquele estado. E a primeira coisa que eu fiz foi resgatar a minha criatividade. Como é que eu resgatei a minha criatividade? Eu dei um jeito para costurar. Mesmo sem ter sentado na máquina nunca na minha... Não, eu não vou... Não, é mentira. Eu já tinha sentado na máquina de costura quando eu era criança.
A minha mãe tinha máquina daquela Singer com gabinete, sabe? Que você desce a máquina para dentro, assim, aquela Singer preta. Quando eu era criança, eu brinquei na máquina da minha mãe, mas foi um negócio muito longe. Mas eu não tinha nenhuma experiência de verdade com costura. Então eu comecei a desafiar a minha própria criatividade pelo desejo de ter aquelas peças da minha mesa e eu tinha que fazer porque eu não tinha dinheiro para comprar. Primeira coisa, resgatei minha criatividade. Segunda coisa, aquelas cores, aqueles primeiros tecidos começaram a dar mais alegria para o meu dia. Então eu dormia e acordava pensando em comprar um tecido, pensando em como é que eu ia fazer para comprar aquele tecido, como é que eu ia fazer para cortar sem gastar muito daquele tecido. Aquilo virou uma tábua de salvação do meu dia. Porque aí eu comecei a fazer o serviço doméstico mais rápido, porque eu queria costurar. Eu queria estar ali, sentado na máquina, costurando. Eu queria ter aquele contato. E aquilo era uma higiene mental muito grande. E mesmo assim, ainda não ganhava dinheiro, não vendia nada. Então, quando você começa a ter contato com a roupa de mesa, com a mesa posta, a primeira coisa que você resgata é a criatividade. A segunda coisa é a sensação de bem-estar. A sensação de estar fazendo algo relevante. A sensação de estar fazendo algo que mesmo que a costura saia torta, mesmo que você não corte perfeito, você tem aquela sensação de dever cumprido. Sabe aquele orgulho de si? Puxa, fui eu que fiz, mesmo sem estar perfeito. Eu comecei a recuperar o meu amor próprio, o orgulho de mim que eu havia perdido, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não era aquela Valesca que trabalhava na Santa Casa, que dava aula, que era especialista em coluna, trauma e quadril. Eu era aquela Valesca derrotada, que tinha perdido a minha mãe, que estava vivendo uma situação financeira ruim porque o marido tinha perdido o emprego, que tinha que cuidar dos filhos da casa, fazer feira, cuidar do bicho, sabe? Tinha que administrar as dívidas, não era administrar as contas, era administrar as dívidas. Tinha que decidir o que ia comer naquele dia, se é que tinha mistura para comer. Que fazia força para levantar da cama de manhã e não via a hora de poder se jogar na cama de novo para tentar esquecer o que estava vivendo. Então, quando eu comecei a ter contato com a mesa posta, eu não tinha dinheiro nenhum. Mas mesmo sem o dinheiro, eu comecei a dar um jeito, porque eu vi a minha criatividade sendo resgatada. E quando a minha criatividade começou a achar soluções para fazer aquilo, porque quando a gente quer, a gente faz, a minha autoestima começou a melhorar. O meu orgulho o orgulho de mim, olhando para o espelho, eu sentia orgulho, feliz, eu ficava feliz, mesmo que as minhas peças não fossem perfeitas. Se você rodar o meu Instagram lá para baixo, lá para 2013, 2014, você vai ver que as minhas roupas de mesa, que as minhas mesas eram muito pão com ovo. Mas muito pão com ovo. Muito mais pão com ovo do que as meninas que são pão com ovo hoje. Muito mais. Você vai ver que tem muitos erros. Às vezes não tinha nada combinando com nada. Às vezes você consegue ver inclusive o defeito da peça feita. Mas eu estava fazendo para mim. Aquilo estava me curando. O fato de saber que eu estava caminhando em função de algo. Eu tinha orgulho daquilo, né? Então, motivos para se envolver com roupa de mesa e mesa posta. Primeira coisa, você reativa a sua criatividade. Por que reativa? Porque todo mundo tem criatividade, ela só está adormecida. Se você acha que você não tem criatividade, saiba que a sua criatividade existe e ela está soterrada
em cima de situações, traumas, dor. Você tá com a sua criatividade soterrada. Vamos começar a cavucar que ela vai aparecer. Dá uma chance para sua criatividade brotar. Você vai ver que quando a sua criatividade começar a brotar, se você der essa chance para ela, você vai ver que até os problemas que você tem hoje vão parecer menores. Porque uma pessoa criativa, ela procura soluções. Ela para de dar desculpas, ela procura soluções, tá? Então, 6 motivos. Os primeiros 3 eu já te dei. Ativa a criatividade, gera a sensação de bem-estar e melhora a sua autoestima. Quando isso acontece, o funcionamento da sua casa muda. O funcionamento da sua casa muda. Por quê? Porque todas as pessoas gostam de estar ao lado de alguém feliz, alguém que se sente realizada, alguém que tem, sabe assim, que tá sempre com uma coisa nova para mostrar. Você para de ter tempo de futricar a vida do outro. Você para de reclamar. Você já ficou perto de alguém que reclama? É um inferno. Você já viu gente que só vê defeito? É horrível. Ninguém gosta de ficar do lado de gente problemática. E as pessoas problemáticas, com certeza absoluta, elas estão vivendo alguma coisa ruim, alguma coisa difícil. E por causa dessa situação difícil, elas atacam as outras pessoas, elas põem defeito em tudo, elas acham que o problema está sempre no outro, a autoestima dela está sempre baixa, ela acha que é todo mundo querendo te dar um golpe, tudo é golpe, né? Ela é uma pessoa descrente do outro, é uma pessoa doente, né? Você já ficou do lado de uma pessoa assim? Ou de repente você tá assim? Se você tá assim, você não vai produzir nada de bom. Você só tá perdendo tempo. O seu tempo. E você tá envenenando o tempo das pessoas que estão ao seu redor, que provavelmente não querem mais estar ao seu lado. Existem muitos casamentos que acabam por causa disso. A mulher passa por uma metamorfose tão grande que ela se transforma numa outra mulher. Ela não é mais a esposa que casou com aquele homem lá no passado. Ela é outra mulher. E aí ela fica querendo a atenção do marido. Mas o marido não reconhece mais essa mulher. E às vezes esse marido vai embora. E aí você fala, a culpa é dele. Agora que eu tô desse jeito, ele me deixou. Olha só. Ele não deixou a mulher que ele casou. Ele deixou essa mulher que se transformou nisso aí, ó. E ninguém botou uma arma na tua cabeça para você se transformar nisso. Foi uma decisão tua. E você pode reverter isso, inclusive ter de novo a atenção do seu marido, mas de uma forma muito boa, tá? Eu não tô defendendo, viu, maridos? Eu tô falando dessa situação, porque existem outras situações e a gente não vai abordar as outras aqui, tá bom? A gente não vai abordar as outras situações aqui, tá? Ninguém é obrigado a ficar do lado de ninguém que se tornou um monstro. Muito embora você ache que a culpa é dele, que a culpa é da casa, que a culpa é de alguém. Não é, a culpa é sua. Você decidiu abrir mão de tudo para viver isso. Ninguém botou uma arma na tua cabeça. Então você resgata essas 3 coisas. E ó, não estamos falando de vender nada por enquanto. Só estamos falando de como é que isso melhora você. Tá bom? Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais, tá? Agora vamos para a parte da neurociência. Se você não sabe, eu sou uma fisioterapeuta formada, fui professora, né, de pós-graduação da Santa Casa de São Paulo, nas áreas de coluna, traumas de grande porte e cirurgias do quadril, né? Antes disso, eu trabalhei muitos anos, né, no atendimento cardiorrespiratório em UTIs infantis neonatos. O que é o neonato? O neonato é o bebê que acabou de nascer. E entendo um pouquinho sobre neurociência, porque quem trabalha na UTI tem que entender um pouquinho de neurociência, tá?
E aí, o que isso tem a ver com a gente, Valesca? Tem a ver que se você está nesse estágio de declínio, você está com um problema que pode ser resolvido através de alguns estímulos. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas que estão nessa fase de declínio emocional são pessoas de mau humor, pessoas que têm alteração no apetite, ou come muito ou come pouco, pessoas que têm problemas no sono, ela tem insônia, elas têm problema na libido, elas não têm mais desejo sexual pelo marido ou pela esposa. Às vezes tem problema cardíaco, o coração dispara, né? Tá hipertensa, ou tem momentos de hipotensão, desmaia, de pressão baixa. Tem dificuldade no aprendizado, dificuldade na memória. Ai, Valesca, eu tenho problemas no aprendizado, eu não consigo memorizar. Tem aquela sensação que não merece, né? Não merece aquilo. Isso aí acontece porque quando você está infeliz, você está nutrindo a sua infelicidade por causa das circunstâncias que você vive. Você para de produzir ou reduz muito a produção de alguns neurotransmissores cerebrais que nós chamamos de hormônios da felicidade, que são 3. Então, quando você está nessa situação decadente, deprimente, por causa das circunstâncias que você está vivendo, você para ou diminui muito a produção de dopamina, serotonina e ocitocina. Você deflagra no seu cérebro a diminuição da produção desses neurotransmissores. E o efeito disso é justamente o sintoma que você tem hoje. Quais são os sintomas que você tem hoje? Humor que oscila, sabe? Bipolaridade, apetite desregulado, ou come muito ou come pouco, né? Insônia ou sono demais, tá? Falta de libido bem comprometida, né? Você não quer mais se relacionar com a pessoa, com o seu marido ou com a sua esposa, tá? Questões cardíacas, palpitações, falta de ar, dor no peito, né? Cansaço físico e mental constante, falta de memória, né? Irritabilidade, qualquer coisa te irrita, né? Dificuldade na memorização e no aprendizado. Se você tá assim, a sua produção de serotonina, de dopamina, de ocitocina tá com problema. E existe uma forma de você voltar a produzir para que você tenha uma vida equilibrada. Quando você trabalha a sua criatividade, quando você faz algo que te dá prazer, quando você de novo volta a olhar para você, você começa a ter de novo a produção desses elementos, desses neurotransmissores. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Porque isso é científico. A falta de serotonina gera tudo isso. Só que você está alimentando a dó de si mesma. Quanto mais vítima você achar que é, mais deprimente você vai ser. Porque o teu cérebro vai começar a baixar a produção de serotonina e dopamina. Quanto mais você se vê bem, feliz, fazendo, executando, mais você vai querer fazer, porque a sensação de bem-estar aumenta. Diabetes não tem a ver com isso, amor. Diabetes tem a ver com o pâncreas, tá? Você controla a diabetes ou com medicação ou com dieta alimentar, tá bom? Diabetes não tem nada a ver com isso, tá? Você consegue entender? Então, o que aconteceu comigo? Eu tava muito triste.
E o que eu fazia? Eu ficava com muita dó de mim. E quanto mais triste, mais dó de mim eu ficava, menos eu produzia serotonina e dopamina. E quanto menos eu produzia, mais cansada eu ficava, mais irritada eu ficava, mais com dificuldade de ler eu ficava, mais dificuldade de manter o meu humor adequado eu tinha, mais irritada, mais nervosa, mais reativa, né? Então eu culpava muito as pessoas. E quando eu me estimulei, quando eu permiti algo novo entrar na minha vida, quando eu decidi experimentar, parecia bobagem que uma máquina de costura ia mudar a minha vida. Mas mudou. Por que mudou? Por que o contato com aquilo mudou? Porque eu comecei a sentir prazer. Eu descobri um negócio que quando eu fazia era assim, ó, era ridículo falar que aquilo poderia mudar o meu estado emocional completamente. Mas mudou. Porque eu comecei a sentir prazer em fazer aquela roupa de mesa. Eu comecei a sentir prazer em comprar aquele tecido. Eu comecei a sentir prazer em fazer mesmo com defeito. Eu comecei a sentir orgulho de mim. E automaticamente a minha serotonina e minha dopamina começaram a aumentar. E consequentemente aquele cansaço físico que eu tinha, aquela irritabilidade que eu tinha, eu não comia. Eu sou uma pessoa que se eu fico mal, eu não como. Eu estava extremamente magra, eu pesava mais ou menos 42 quilos. Eu era muito magra, porque eu não comia, né? Então, eu não conseguia comer. Diferente de algumas que comem até os cantinhos da parede. Eu não comia. Meu estômago era assim, ó. E quando eu ficava muito nervosa, eu tinha vontade de vomitar. Então, eu não conseguia comer. Então, quando eu comecei a ter contato com a roupa de mesa e a mesa posta, eu fui restaurada num primeiro nível, não foi com dinheiro. Não foi ganhando dinheiro. Eu restaurei o meu equilíbrio emocional e físico. Por quê? Porque eu estava de volta estimulando a nível cerebral esses hormônios da felicidade, que são neurotransmissores, e por causa disso eu me tornei uma pessoa melhor. Voltei a ser a Valesca que o meu marido tinha conhecido há alguns anos. Voltei a ser agradável. Voltei a ter prazer nas coisas. Parei de culpar as pessoas porque eu consegui enxergar. O problema que eu tinha diminuiu o tamanho. Por que o problema que eu tinha diminuiu o tamanho? Porque eu cresci. Você consegue entender? Quando você cresce, o problema diminui. Porque você consegue ver o problema de cima. E aí, por causa disso, eu comecei a querer vender. Então, antes, eu não queria vender, nem passava pela minha cabeça vender. Agora, eu tô tão feliz, aquilo fez tão bem pra mim, aquilo me restaurou as emoções, me gerou criatividade, eu tenho orgulho do que eu faço, foi tão bom, que por que não fazer disso um negócio? Por que não fazer disso um negócio? Então eu dormia e acordava envolvida nisso. Quais são os outros 3 motivos? Eu falei 3, agora quais são os outros 3? Poxa, os outros 3 foi que eu consegui restaurar os laços da minha família. Na época que eu estava em crise, né, e eu não estava em depressão, mas eu estava a caminho, era aquela época que cada um comia num lugar da casa. Meu marido estava bem mais distante de mim, porque nem eu me aguentava. Eu não tinha um bom relacionamento com os meus filhos, porque eu só queria ou dormir ou chorar. Então, como é que eu vou ter um bom relacionamento com as pessoas se eu passo o tempo todo lambendo as minhas feridas e querendo que as pessoas deem tapinha nas minhas costas? Ninguém queria ficar do meu lado, né?
Então, quando eu comecei a usar a mesa posta na minha casa, a minha família sentiu. Como é que eles sentiram? Poxa, tá acontecendo alguma coisa com ela. Hoje ela não gritou. Hoje ela não xingou. Hoje ela não chorou. Hoje ela não ficou falando que a gente é um bando de ingrato, que ela é escrava da casa. E ela fez uma mesa pra gente sentar lá e, nossa, ela tá diferente. A minha família começou a ver a minha mudança através das minhas atitudes. E no começo eles ficaram meio ressabiados. Acho que a gente vai sentar lá, deve ser uma pegadinha, né? No final do almoço vai vir bordoada. E não. Eu sentava com eles e falava, olha o que eu fiz. Olha esse americano, sabia que isso aqui chama americano? Olha isso aqui, sabia que isso aqui é um guardanapo? Olha isso aqui, ó, eu não tinha porta-guardanapo, eu tinha um pezinho de hibisco no meu quintal, eu pegava a flor do hibisco, colocava como se fosse um porta-guardanapo para eles, porque eu não tinha o porta-guardanapo. A minha família começou a ver e sentir a minha mudança. E eles começaram a se aproximar de mim. Meu marido começou a me olhar de uma forma diferente. Começaram a se aproximar. E aquilo me gerou paz. Aquilo gerou... E eu não tinha dinheiro ainda. Zero dinheiro. Cheio de dívida. Então, às vezes você está procurando pagar suas dívidas, mas a sua emoção está toda derrotada. O que eu aprendi? E é isso que eu ensino no curso, porque o curso, para quem faz matrícula no primeiro dia do curso, a pessoa ganha o My Best Version, que é um curso de desenvolvimento humano para mulheres e homens, porque se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue fazer daquilo um negócio, porque eu precisava pagar minhas dívidas. No final das contas, eu precisava pagar as minhas dívidas. Eu tinha oficial de justiça batendo na minha porta querendo meu carro. Porque o meu marido ficou 1 ano sem trabalhar e eu também. Eu precisava fazer matrícula no final do ano na escola dos meus filhos, precisava acertar todos os meses que eu não tinha pago, porque eu não tinha dinheiro. Então, para fazer dinheiro, você tem que estar com as emoções trabalhadas, você tem que estar bem. E aí, dentro do método Venda Mais Mesa Posta, eu coloquei 4 semanas do MBV, que é o My Best Version, que é o meu curso de desenvolvimento humano para homens e mulheres. Baseado no quê? Na restauração emocional. No perdão, em todos os outros níveis de restauração. Porque se você não está bem, nada vai bem. Se você não está bem, não adianta ter dinheiro. Não é a falta do dinheiro ou ter o dinheiro que vai resolver o teu problema emocional. O teu problema emocional destrói tudo ao seu redor. Arranca tudo de você. Mesmo que você tenha dinheiro. Não é o dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu restaurei as minhas emoções, com dívida ainda. Eu comecei a olhar para mim e ter orgulho de mim. Eu comecei a buscar essa restauração e viver de verdade. Tinha dia que eu queria um tecido e eu não tinha dinheiro para comprar o tecido. Gente, eu peguei até cortina minha e cortei para fazer roupa de mesa, porque era o que eu tinha para fazer na hora. Eu queria tanto costurar que eu cortei cortina da minha casa, lençol, sabe lençol velho? Eu cortava qualquer coisa porque eu queria fazer. Eu não queria fazer para vender, eu estava me desafiando. E eu ficava extremamente feliz. Eu não ficava perturbada porque eu não tinha o dinheiro. Eu buscava uma solução. A minha criatividade rodava a 100 km por hora. Porque eu não conseguia mais enxergar o problema. Eu queria uma solução. Eu queria costurar. Eu dei um jeito, comprei uma máquina em 10 vezes com o cartão da minha sogra. Eu queria tecido, não tinha dinheiro para tecido? Bora cortar cortina, bora cortar lençol. Fronha velha. Porque eu queria costurar, eu queria treinar.
E aí eu botava na mesa pro meu marido e meu filho e falava, olha, fui eu que fiz. Olha que legal, olha que lindo. Olha, não tem uma carne pra gente comer, mas eu fiz aqui, ó, esse prato aqui com legumes. E aquilo virou um momento muito especial. Eu mudei. As circunstâncias continuavam as mesmas, mas eu mudei. E porque eu mudei, as pessoas que estavam ao meu redor mudaram também. Voltaram a olhar para mim. Voltaram a me respeitar. Voltaram a ter orgulho. Voltaram. Por que eles voltaram? Porque eu tinha afastado essas pessoas de mim. Por quê? Porque eu não estava bem. Eu não estava bem. Mas quando eu decidi estar bem, eu fui em busca de algo para me estimular, eu melhorei. Dentro do My Best Version, eu te dou quatro ciclos, né? Quando você entra no primeiro dia do curso, eu te dou 4 ciclos do My Best Version lá. Eu explico exatamente como que isso acontece a nível cerebral. Como é que isso acontece a nível cerebral? Eu te mostro e te ajudo a sair da onde você tá. Porque eu vivi isso. E eu não tomei um remédio. Eu não tomei um remédio. Entendeu? Não tô falando que você não tem que tomar remédio. Tô falando que isso é o poder. Tá? Isso a neurociência ensina. A física quântica ensina. E a Bíblia ensina também a mesma coisa. E eu fui estudar como é que tinha acontecido essa mudança louca na minha cabeça. E aí, olha só. E aí eu me apaixonei. Porque depois do bem-estar, né, depois de produzir dopamina e ocitocina, tá cheio de bem-estar, tá cheia de energia, tá com a criatividade bombando, tá com o humor equilibrado. Quando você fica assim, a sua pressão arterial fica equilibrada. Comecei a comer, né? Voltei a pegar peso. Gente, eu era tão magra. Eu tinha cara de doente, de tão magra que eu era. Você sabe o que é uma pessoa pesar 40 quilos? 40, 41, 42. Hoje, eu peso mais de 50. Eu acho que eu tô com 52. Imagina eu com 10 quilos a menos. Parecia que o vento ia me levar. Uma pessoa doente na alma. E aí vem a fase da paixão. Aí eu me apaixonei. Como é que eu me apaixonei? A paixão, o amor, ele também é um neurotransmissor. Através, né, da ocitocina. No nosso cérebro, né, existe um momento que a gente libera ocitocina. Esse neurotransmissor é chamado hormônio do amor. A ocitocina, ela é liberada a partir do momento que você faz uma coisa para alguém, não porque você quer dinheiro, não porque você quer alguma coisa. Você faz algo para alguém e essa pessoa fica feliz e a felicidade dessa pessoa te gera uma felicidade maior. Eu fiquei apaixonada quando eu entreguei o primeiro kit de roupa de mesa para uma pessoa. E eu vi, e não foi vendido, hein? Eu dei. Eu vi a felicidade dessa pessoa ao receber e usar. A felicidade dela disparou em mim uma descarga de ocitocina muito grande. E aquilo me fez sentir a melhor pessoa do mundo. Poder fazer uma pessoa feliz me fez apaixonar pela mesa posta e pela roupa de mesa. Essa pessoa
sentiu, mas eu senti mais. E eu fiquei viciada nessa sensação. Por isso eu comecei a vender. Porque eu queria que todas as pessoas que estavam ao meu redor sentissem isso. Porque se ela sentisse isso, eu ia sentir também. Por que você acha que eu trago o depoimento das minhas alunas ou eu trago o depoimento das minhas clientes? Porque o prazer que eu gero nela é exatamente aquilo que eu preciso para estimular a minha paixão pelo que eu faço. Entenderam? Por isso que eu falo, vender não é vender. Vender é servir primeiro. Quando você faz isso, quando você entrega e a pessoa vibra, aquilo te estimula a fazer mais e melhor. E eu fiquei viciada em ser feliz. Eu fiquei viciada em gerar para as pessoas aquilo que eu vivia. E eu comecei a fazer mais e mais e mais e melhor e melhor e mais. E eu comecei a estudar e comecei a querer vender. Por que eu queria vender? Era só porque eu queria o dinheiro? Não, eu queria o dinheiro, mas eu queria que a pessoa sentisse aquilo que eu sentia. Melhora da criatividade, melhora da autoestima, amor próprio, restauração de laços afetivos da família, restauração das emoções, equilíbrio emocional familiar. Eu queria que essa pessoa vivesse o que eu estava vivendo. E quanto mais eu buscava essas pessoas para vender, mais eu sentia isso e mais o meio que eu vivia era transformado. Porque presta atenção, depois de eu melhorar emocionalmente e me apaixonar, eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu fiquei viciada nesse amor, nessa bomba de ocitocina, dopamina e serotonina. Eu não consigo, eu sou viciada nisso. Eu sou viciada em fazer um negócio e a pessoa pegar e falar: uau, meu Deus, que é isso? Aquilo gera em mim um prazer inacreditável. Eu não fumo, eu não bebo. Eu bebo um vinho de vez em quando. Mas nada no mundo substitui o prazer que eu tenho de olhar para você que é minha aluna, ou para você que é minha futura aluna, ou de você que é minha cliente de roupa de mesa, e ouvir de você o seu depoimento. Para mim é o ponto alto do meu negócio. E por causa disso, porque eu me importo com você, eu quero que você seja feliz, eu quero promover saúde emocional, mental e até financeira para você. Por causa disso, eu acabo vendendo muito mais. Entende? Então, presta atenção. Você que tá aí e vai se tornar uma aluna Divino Arranjo, você não vai entrar num lugar qualquer. Você não vai aprender a fazer uma roupinha de mesa para sair vendendo. Você vai entrar num lugar que vai te curar. Porque eu não sou uma artesã comum. Eu não vendo números e contas e cálculos. Eu tô te proporcionando uma transformação de vida. E transformou tanto a minha vida que eu fiz disso um negócio. Transformou tanto a minha vida que o meu marido é meu sócio hoje. Eu tenho mais ou menos 16 funcionários. Eu tenho hoje mais de 8.000 alunas pelo mundo que não tiveram uma vida financeira transformada apenas, tiveram uma vida inteira restaurada. Mulheres que saíram da depressão, mulheres que não tomam mais antidepressivos, mulheres que se amam, mulheres que emagreceram, mulheres que haviam perdido marido, filhos, que estavam jogados numa cama, que agora tem um propósito de vida, restauração das emoções. Mulheres que se sentiam feias, mal amadas, que hoje se amam e se sentem suficientes por si só. Mulheres que achavam
que jamais conseguiriam fazer uma costura, que hoje fazem costuras maravilhosas, melhores inclusive que as minhas, que se tornaram orgulhos de si mesma e que agora têm a atenção dos seus maridos, dos seus filhos, que inclusive restauraram seus casamentos ou puseram fim em relacionamentos abusivos, se tornaram independentes emocionalmente e financeiramente, porque temos casos assim, mulheres que foram vítimas, né, de uma vida perversa, que foram roubadas nas emoções quando eram crianças, traumatizadas, e que replicavam isso nos seus casamentos, puderam se libertar. E muitas delas fizeram disso seu negócio, das quais muitas se tornaram independentes financeiras de verdade. Algumas ganham 1.000, 2.000, 3.000. Para quem não sabe, para quem mora no interior do Brasil, ganhar R$1.000, R$2.000 muda a vida. Se você está achando pouco, mas eu tenho alunas que ganham 10, 15, 20 mil por mês. Esse ganho é relativo, perto da restauração emocional e da mudança de mentalidade e qualidade de vida que essa mulher tem, uma vez que ela descobre todo o seu potencial, não há mais limite para ela. Presta atenção, não há limites para o seu crescimento, contanto que você se permita. Então, se você está vindo porque você está com um problema financeiro, deixa eu te dar um aviso. Você vai aprender a fazer, você vai aprender a vender, porque eu sou especialista nisso. Mas muito mais do que aprender a fazer e a vender, é você se tornar uma pessoa extraordinária para você. Você que tem que se amar, você que tem que gostar do seu negócio, você que tem que gostar dessa restauração, você tem que se apaixonar por isso. Porque se você se apaixonar por você, se você se apaixonar por você, se você tiver orgulho de você, se você tiver olhar no espelho e gostar do que você está vendo, se você se desafiar, você vai se tornar uma pessoa incrível. E não é para os outros, não, é para você. E por causa disso, você vai fazer o que tiver que ser feito para levar isso para qualquer lugar. E aí sim as técnicas de venda vão cair como uma luva. Porque você sabe exatamente quem você é, o que você quer e para onde você vai. Porque uma pessoa que não se reconhece, que não sabe o que quer e não tem ideia para onde vai, está fadada ao fracasso. E assim como em Provérbios 23:7 fala, assim como eu me vejo, assim eu sou, dentro do método Venda Mais Mesa Aposta, é esse trilhar que você vai descobrir quem você é. Você vai descobrir o que você quer. E você vai definir exatamente para onde você vai. Aí começa a sua jornada de sucesso. E não existe nenhum curso no mundo de artesanato, de costura, de mesa aposta, não existe, que te dê essa parte que é fundamental para o seu sucesso. Eu me tornei uma coaching muito antes de existir coaching no Brasil. Eu fui estudar neurociência, eu fui estudar o que tinha na Bíblia, eu fui estudar física quântica, porque eu queria entender. E eu entendi que nós somos uma máquina. A nossa mente, o nosso coração e as nossas emoções trabalham juntas. E nós podemos direcionar a nossa vida para onde a gente quiser, contanto que nós tenhamos domínio sobre nós mesmas.
Esse domínio, que é o que eu te ensino no MBV, é único e não existe em lugar nenhum. Ele é tão poderoso que eu poderia dizer que ele é até melhor do que o próprio Venda Mais Mesa Aposta. E quem faz matrícula no primeiro dia, eu dou 4 semanas. O ciclo completo são 12, mas com 4 semanas, amiga, você resolve 80% das suas questões, tá? Eu não tô falando que você não vai tomar remédio, que você não vai no médico, nada disso. Isso não substitui nada. Mas eu garanto pra você que isso muda tudo. Mudou a minha vida, mudou a vida de 8.000 alunas pelo mundo, e nem todas estão vendendo, nem todas estão ganhando uma fortuna, mas tiveram uma vida totalmente transformada. E uma vez que você tem uma vida transformada aqui, ó, você consegue enxergar exatamente quem você é, pra onde você vai, quem você é, o que você quer e pra onde você vai. E as ferramentas de ir, aí então tá dentro do Venda Mais Mesa Aposta. Olha só, eu vim te contar um pouquinho do que acontece com você por dentro. Porque você tem olhado para tudo que acontece por fora. Você tem olhado para os problemas que você tem, para as situações que você tem, para as circunstâncias que te envolvem. Você deixou de olhar para dentro de você. Só você pode resolver isso, só você pode mudar isso. Só você pode tomar atitude, só que às vezes, na maioria das vezes, você tá sem energia nenhuma. E por causa disso você não consegue enxergar uma saída. E eu tô te oferecendo uma saída, uma ajuda, para você conseguir enxergar. Mas é você que tem que fazer, não sou eu. Eu fiz a minha parte. Eu saí do buraco negro. Tudo bem, eu consegui sozinha, entre aspas, né? Porque Deus estava nesse negócio. Mas quantas de vocês estão há décadas vivendo isso? E estão até acostumadas com isso. Amiga, não se acostume com uma vida destruída. Não se acostume com uma vida sem sonho. Não se acostume com uma vida de vitimismo. Eu quero te convidar para você parar de lamber suas feridas. Você é tão poderosa, você não sabe disso ainda. E tudo que você precisa é desentulhar aí o seu poço. Todas as suas habilidades, os seus dons, a sua criatividade está soterrado em cima, né, debaixo de muitas pedras. Os traumas que você viveu, as perdas que você teve, as traições, as lágrimas, as dores, as doenças, né? O Venda Mais Mesa Aposta, ele tem muito mais do que estratégia de venda para você. Ele te ajuda a vender, a restaurar a sua vida financeira. Mas se você não tiver uma vida emocional restaurada, você não vai conseguir fazer dinheiro. Talvez você consiga fazer aí um pouquinho para pagar aí os seus boletos. Mas uma vida independente real mesmo, talvez você não tenha. Ó, eu conheço milhares de cursos. Tem um monte de concorrente vendendo curso. A maioria das alunas não tem resultado. Por quê? Porque ninguém trata a emoção de ninguém, entendeu? As pessoas não estão nem aí como é que tá a sua vida. Ela quer vender o curso dela, ela dá lá a técnica dela e você que lute para ter o resultado. Quando na verdade as pessoas precisam ser tratadas primeiro aqui, ó. Eu não vi nenhum curso fazer isso ainda. Talvez um dia apareça alguém fazendo algo semelhante, mas eu não tô fazendo algo que eu copiei de alguém. Eu tô fazendo algo que eu vivi. Eu transformei o que eu vivi em conteúdo para te ajudar. E se você gostou dessa aula, quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, né, amiga? Presta atenção. E te vejo amanhã, porque essa semana vamos ter aula a semana todinha. Super beijo para vocês. Até amanhã.